Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h34. Yoruba Andalou. 16 excepcionais vozes cubanas num cântico religioso aos mortos, hoje, que é dia de finados. Boa tarde, Camila Tulinski. Boa tarde, José Neumann e Pinto. Que legal essa música, Neumann. Eu sempre fico surpresa com essas músicas. Banto. Hein? É a tradição banto em Cuba. Que arrepiada, que sensacional, hein? Imagina ao vivo, né? Ouvir 16 vozes belíssimas. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Esse dia de finados, que a gente respeita, né? Os entes queridos que já se foram. Muito bom, Neumann. Vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva, que percorre os rincões deste país agora para tentar mudar um pouco da história do país, hein? O que você me diz? Bom, em outubro, Lula, o PT, os partidos satélites do PT e a esquerda em geral, levaram uma tunda, uma surra monstruosa, foi um massacre de votos. Mas o Lula não perde a pose, não perde a pose. No domingo houve o segundo turno da eleição. E sabe quantas vitórias o PT obteve no segundo turno? Uma cidade que é o Acre lá. Nenhuma vitória no segundo turno, nenhuma. Rio Branco, capital do Acre, o prefeito foi reeleito no primeiro turno. Ah, é verdade. Ela é a única capital dos 27 estados do Brasil que o PT tem um prefeito reeleito. Todas as outras levou uma surra, mas o Lula, como eu já disse, não perdeu a pose. Ele não foi votar também, né? Nesta terça-feira, pois é. Nesta terça-feira, ele foi visitar os 643 hectares que foram doados por seu prosélito Radon Nassar, grande escritor, autor de uma obra-prima chamada Lavoura Arcaica e também de um grande livro, O Copo de Cólera. E o Lula bebeu todos os copos de cólera para falar lá. Em primeiro lugar, chamado aqui a atenção pela Camila, eu vou lembrar que o Lula não foi votar no segundo turno. Por quê? Por quê? Porque não tinha candidato. O candidato do prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, que é um ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que o Lula também presidiu, esperança do Lula para a candidatura ao governo do Estado, o candidato Tarcísio Sedoli não chegou ao segundo turno. O segundo turno foi disputado por 2. Eu disse 2. E não foi disputado por mais porque só se disputam 2 aliados do Alckmin. O vencedor, que é o tucano Orlando Morando, e o perdedor no segundo turno, que é o Alex Manente, que é do Partido Comunista, o PPS. Ainda assim, lá em Buri, no interior de São Paulo, onde foi recebido, acompanhado pelo Guilherme Boulos, pela deputada Marta Lia e pelo vereador mais votado do Brasil, Eduardo Matarazzo Suplicy, com 300 mil votos, o Lula deitou regra sobre o comportamento cívico. Agora eu vou citá-lo. Eu não vou imitá-lo, porque fica parecendo programa de humor e eu não quero fazer graça com isso, não. Tá. Temos que aprender que cada vez mais, em vez de a gente negar a política, a gente tem que fazer política. Porque a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E quem gosta é sempre a minoria, é sempre a elite. Bom, vamos... Ué, então ele é da elite? Ele é o quê? É da elite, então. Ele não governou? Então. Não, né? 8 anos presidente da República e ele disse que... Bom, agora nem vamos prestar atenção nisso pelo seguinte. Porque, como você lembrou muito bem, não tendo em quem votar, ele não foi votar. Ele se sentiu
E deu uma explicação absolutamente desrespeitosa. Disse que já tem mais de 70 anos. Completou 71 anos pouco antes. Eita. Devia ter criado vergonha na cara aos 71 anos e ter aprendido uma coisa elementar. Tem que respeitar os outros e tem que respeitar o que diz. Dizer as coisas certas. Não ficar falando qualquer bobagem. Pela responsabilidade que ele tem. Não, eu sou o presidente mais popular da história. Devia ser mais responsável. Devia ter ido votar. Afinal de contas, é um desprezo pela democracia que revela bem qual é a sua opinião sobre democracia. Ele disse mais, em sequência a isso, fez uma autocrítica. O que ele falou? Estamos numa crise agora? Estamos. Temos responsabilidade? Temos. Fizemos erros? Fizemos. Agora, a verdade é a seguinte, não se conserta esse país discutindo crise. Esse país era o país mais otimista do mundo. Esse país era um país alegre. De repente, esse país ficou mal-humorado. Por que esse país ficou mal-humorado, Camila Tulinski? Será que é porque a gente... 12 milhões de desempregados? Camila Tulinski, 12 milhões de desempregados têm motivo de ter bom humor? Por que ele não vai lá distribuir uma quentinha para cada um dos 12 milhões de desempregados para ver se o humor deles não melhora? Quer dizer, o Lula está chegando a um tal estado de cinismo que já não dá mais nem para a gente comentar. Eu estou comentando porque eu vi tanto absurdo nisso que resolvi colocar as coisas a limpo. Ele disse que a proposta do teto de gastos públicos, que é uma proposta, sem ela não há salvação da crise, nós temos que falar na crise para sair da crise, o Lula. Essa proposta, segundo ele, foi motivada por causa do pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo do século XXI. Alguém informou a ele que o petróleo está a um preço baixíssimo e que o Brasil está em... O estado do Rio, por exemplo, está praticamente falido porque depende de royalties de petróleo. E cadê o petróleo do pré-sal que ia salvar tudo, inclusive a educação? Por falar em educação, você sabe o que é que o Lula falou lá em Buri? O quê? O que ele falou? Em São Paulo, nós temos um problema que é o conservadorismo. Por exemplo, vou te dar um exemplo de conservadorismo. São Paulo elegeu Luiz Erundina, minha conterrânea, de Uiraúna, no sertão da Paraíba. De origem muito humilde, mulher e sem nenhuma tradição política. Além do mais, de esquerda. Ela é de esquerda, o Lula não. O Lula é um espertinho, um espertalhão. Luiz Erundina é uma pessoa de esquerda, convicta. Pois é, a Luiz Erundina prova como o eleitorado de São Paulo é conservador. A Marta Suplicy, de origem nobre, rica, mulher também, ou seja, vítima do preconceito de gênero, se elegeu prefeita de São Paulo e cumpriu um mandato inteiro sendo declaradamente de esquerda. Não, o atual prefeito não é do PT? O prefeito de São Paulo, além de ser de esquerda, é poste do Lula. O Lula devia ser mais grato aos milhões de paulistanos que votaram no candidato que ele indicou, porque ele indicou. E foi isso pois mesmo, bem, né? desde, disse o Lula, sabe por que ele disse que São Paulo é conservador? Desde a Revolução de 32, quando foi construída a USP, que eles não queriam universidade federal aqui para não ter pensamento federal no Estado de São Paulo. O que é um pensamento federal? Olha, Camila, eu conheço muito bem a Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina foi fundada em 1936 e é uma escola federal. Depois, inclusive, foi incorporada à Universidade Federal de São Paulo. A Escola Paulista de Medicina é um ponto, um centro, um núcleo de excelência. A sua reputação é semelhante à da Escola da Medicina da USP. Será que esse cara tira essas pataquadas da onde? Do lado, ele estava na Universidade Federal de São Carlos. A Universidade Federal de São Carlos, por acaso, é estadual? Federal de São Carlos. Ah, meu Deus, eu preciso ter uma paciência federal para ter que aguentar o Lula dizendo que uma ideia, uma concepção retrógrada que São Paulo tem, que não tem noção de país, não tem noção de que o país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que nós somos uma mega nação, que tivemos as mais diferentes culturas deste mundo, e tem gente que não gosta disso, tem gente que não gosta da ascensão de outros estados. Ora, tenha santa paciência.
Vai te catar, Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que esse tipo de declaração, Neumann, do ex-presidente Lula, que é uma figura aí, né, bem popular no país e no mundo, você acha que isso contribui para um discurso mais, assim, de mais rivalidade entre as regiões, no país inteiro? O que você acha? Você acha que isso coloca lenha na fogueira? Isso aqui é lenha na fogueira que ele ateou. Essa história de São Paulo contra o Brasil contra São Paulo, nasceu na campanha, quando ele foi pego com o rabo na botija, no Mensalão, e ele fez uma campanha separando o São Paulo do resto do Brasil, jogando um contra o outro para se aproveitar da baixa popularidade que ele tem em São Paulo e da alta popularidade que ele tem no Nordeste, para criar um clima de antagonismo que ele está exacerbando com essas declarações estúpidas que fez em Buri. Agora eu te digo o seguinte, o Lula nunca foi votado, o Lula foi deputado federal com excelente votação em São Paulo. Ele não teve votação aqui para presidente? Ele não teve, a Dilma, que ele apoiou, não teve votação, não teve votos aqui para presidente. Então ele está cuspindo nos eleitores que o elegeram, ele está rasgando os votos. Não dá para rasgar mais porque está na urna eletrônica. De qualquer maneira, eu quero saber o seguinte, o que faz ouvindo isso passivamente? Essa é que é a tragédia. A tragédia do Brasil não é Lula. Lula é o resultado da tragédia do Brasil do passado. A tragédia do Brasil do futuro é ter um escritor do porte de Raduan Nassar, um dos maiores escritores da história da literatura brasileira, ao lado dele, sem dizer uma palavra contra esse monte de sandice. Ou seja, ou o Raduan Nassar é um imbecil como Lula, ou então ele é um escravo ideológico. Ele é um vassalo com L só. Desse tipo de pensamento absurdo, né? O bestalhão do Eduardo Suplicy, tudo bem, já está acostumado. A Dilma Rousseff negou uma audiência a ele várias vezes. E, no entanto, um dia eu encontrei com o Supla numa hamburgueria. O Supla disse assim, o comentarista, o que é que o senhor acha, comentarista, do meu pai ficar fazendo essa insistência tão vergonhosa em relação a essa mulher arrogante? A mulher saiu do poder, teve tempo, ele foi lá, agora está lá do lado do Lula, sorrindo, quando o Lula disse que a cidade dele, Suplicy é uma família importante em São Paulo, é uma família de grandes possuidores de imóveis no centro da cidade, o pessoal muito rico, de grandes comissários do café, e fica o Suplicy sorrindo com aquela cara de idiota que ele tem, diante de declarações absolutamente ofensivas, insultuosas à terra dele e dos pais dele. E dos 300 mil eleitores que votaram nele. Que susto! E dos 300 mil eleitores. Ô, Neumann. Você se assusta comigo e não se assusta com Lula da Silva, Camila Tulinski. José Neumann Pinto, todos os dias aqui no Direto da Redação, mas de manhã Direto também. ao assunto. E de manhã também. E de manhã também no Estadão no Ar. Amanhã, 7h10, no Estadão no Ar. E conto com você, acorde cedo. Não sobrará terra sobre terra. Eu gosto quando você fala isso na chamada. Não sobrará, não ficará pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra, tirarei todas nessa canalha. E é 5. 4. E é 3. 2. E é 1. Em té.